Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula que tem como tema Finanças Redimensionadas. Nós estamos tratando aspectos que estão baseados e alicerçados em dois textos bíblicos. O primeiro texto bíblico é o texto de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e o versículo 12, aonde ali diz que tudo pertence a Deus, inclusive os recursos financeiros, bem como o texto de Lucas, capítulo 14, do versículo 28 ao 30, que nos leva, assim, à prática, ao exercício, aonde nós precisamos sentar, avaliar e calcular a fim de que o planejamento possa nos ajudar nesse processo de redimensionamento das nossas finanças. E nessa aula eu quero tratar com você sobre um aspecto que tem tudo a ver com o texto de Lucas, aonde a importância do orçamento familiar. E quando nós pensamos no orçamento familiar, o que seria o orçamento familiar? Esse orçamento nada mais é do que organizar as nossas receitas e despesas, as nossas entradas e saídas, com o objetivo de vivermos dentro dos limites das nossas possibilidades. É interessante porque, para a conta fechar, nós precisamos entender que a matemática ela vai nos levar à seguinte questão: aquilo que sai tem que ser administrado para que não cubra as entradas. Isso daí tem a ver com um aspecto do orçamento familiar. Mas também nós temos que entender que existe o outro aspecto, que é o aspecto de observarmos as nossas entradas e entendermos que essas entradas, elas não são simplesmente ali resultado do nosso suor, mas elas são justamente essa transferência que vem das mãos do próprio Deus para as nossas mãos, aonde o Senhor, Ele quer que eu e você administremos da melhor forma tais recursos. E aí, eu quero deixar aqui algumas das importâncias do orçamento familiar. Talvez você faça isso juntamente com seu esposo, sua esposa, talvez você ainda não faça, mas lembre que o orçamento familiar, ele está totalmente conectado com os princípios ensinados ali no Evangelho de Lucas, capítulo 14. E assim, nós podemos observar as seguintes importâncias do orçamento familiar. Primeiro, o estabelecimento de metas. Então, caso você não tenha ainda um orçamento familiar ali pautado, escrito, sente com a sua família e defina as metas. Em segundo lugar, liste quais são os ganhos mensais, quanto que entra por meio da sua renda, por meio da renda do seu esposo, da sua esposa, e anote ali todos os reais que Deus transfere para você administrar, a fim de que você tenha noção de quais são os seus ganhos. Mas não somente isso, liste também quais são os seus gastos mensais. E dentro dos seus gastos mensais, eu sugiro você a fazer a seguinte divisão: liste os gastos mensais entre aquilo que é essencial e entre aquilo que é variável. Essencial é água, luz, telefone, supermercado. Variável talvez é aquela ida ao shopping, aquela pizza, é aquele hambúrguer. Então faça essa lista e depois assegure que as suas despesas sejam menores do que as suas entradas. Assim, você vai ter a real dimensão e vai poder fazer os ajustes necessários. E qual que é o objetivo do orçamento familiar? É que no final do mês as contas fechem, aonde você consiga ter ainda um pouco do seu recurso para as questões de lazer, para uma poupança, para um fundo de emergência. Enfim, o princípio básico do orçamento familiar é gastar menos do que você recebe e aplicar a diferença. Lembre disso, gastar menos do que você recebe e aplicar a diferença. Eu acredito que esse exercício não é um bicho de 7 cabeças para ninguém, para nenhuma família. Porém, por muitas vezes nós desmerecemos a eficiência do orçamento familiar, e aí quando nós vamos olhar no final do mês a nossa conta, ela está sempre vermelha.
porque às vezes nós nem sequer sabemos quanto ganhamos e nem sequer sabemos quanto gastamos. Então, lembra de Lucas capítulo 14, do versículo 28 ao 30, senta com a sua família, senta com os seus filhos, com o seu cônjuge e definam juntos ali o seu orçamento familiar. Eu acredito que vai ser bom, eu acredito que vai contribuir e certamente vai ajudar você a redimensionar as suas finanças. Que Deus abençoe você e até a nossa próxima aula. Have you ever seen the